agradecer muito, porque é muito bom estar junto contigo. Nós temos possibilidade de falar com o Senhor em todo o tempo, mas somos privilegiados porque juntos, aqui reunidos, ao entorno da Tua Palavra, em comunhão, poder falar contigo e ouvir o Senhor. Deus, cada pedido aqui colocado, eu chamo a atenção sobretudo para aqueles que tratam do sofrimento de pessoas, de angústia. Ó Deus, que o Senhor possa, de forma especial, visitar essas pessoas que carecem do Senhor. Deus, dos corações que estão frustrados, os corações que estão desesperançosos, desesperados mesmo por conta da dor, do sofrimento. Deus, visita a todos, eu peço. Por todos nós que te agradecemos, que temos motivos para te agradecer, dá-nos todo o tempo a confiança de que aquilo que ocorre conosco ocorre por provisão do Senhor sobre nós. Agora, pedimos, dirige-nos no estudo da Tua Palavra, que possamos crescer, amadurecer na nossa fé e nas coisas da nossa vida. Pedimos isso ao Senhor no nome de Jesus. Vamos, nós na semana passada lemos o capítulo 4 e o capítulo 5, lemos os dois capítulos. E eu lembrava na semana passada que os dois capítulos, o 4 e o 5, são a introdução dessa segunda parte do livro de Apocalipse. A gente estudou o capítulo 1, 2 e 3, que eram assim, a introdução do livro. Mas o livro de Apocalipse está mais ou menos dividido em duas partes. A primeira, que vai até o final do capítulo 3, que trabalha a ideia das cartas às igrejas, e a gente já, aliás, nós ficamos bastante tempo nesses 3 primeiros capítulos. E agora a segunda parte do livro de Apocalipse, que trata mais necessariamente mais propriamente das visões do livro e daquilo que João recebe de Deus para aqueles tempos de trás e também para os nossos tempos. E essa segunda parte, o capítulo 4 e o 5, é que fazem a abertura. No capítulo 4 que a gente estudou na semana passada, nós vimos como que o livro de Apocalipse, com toda aquela lógica de que Deus é Senhor da história, de que é necessário que o povo tenha perseverança, porque embora as coisas parecessem muito difíceis, e eram de fato, naquele momento, Deus era e continua sendo Senhor de todas as coisas. Então, o que a gente já repetiu muitas vezes, vai ser preciso repetir até quando chegar lá no finalzinho do capítulo 22, como repetir isso muitas vezes, é que o livro de Apocalipse não é um livro de assombração, não é um livro de coisas que causam ou devem causar medo. Ao contrário, o livro tem a intenção de ser um incentivo à caminhada do povo. O livro de Apocalipse é um livro que trata de esperança. O que eles estão vivendo uma perseguição sem precedente. Estão vivendo dias de muita perseguição, e é uma perseguição em função da confissão do cristianismo, da fé cristã. Não que a fé fosse uma coisa somente interior, então eles estavam sendo perseguidos quando a batalha espiritual. Não, eles estavam sendo perseguidos porque confessavam a fé em Cristo, e a fé em Cristo era incompatível com o que o Império Romano tinha como plano. O espírito próprio do Império Romano, desde as coisas propriamente espirituais até as coisas políticas. A fé cristã colocava aqueles homens e aquelas mulheres na contramão dos interesses do Império. E por causa disso, uma perseguição muito forte se estabeleceu sobre eles. Aí Deus, a partir de João, no livro do Apocalipse, vem incentivá-los a caminhar, dando perseverança. E aí o capítulo 4
que marca esse segundo momento do livro, mostra, como a gente viu logo de cara, um trono, sinal, símbolo de reinado. Então, embora o reino deste mundo, bem caracterizado pelo imperador, estivesse perseguindo e levando os cristãos à morte, há um trono sobre todas as coisas, que é o jeito de dizer que Deus é Senhor sobre todas as coisas. Junto ao trono que João vê, ou ao redor do trono, há outros 24 tronos. A gente viu essa coisa do 12, né? 12 vezes 2, essa coisa da perfeição. Todas as vezes que 7 aparece, é uma descrição de perfeição com relação a Deus. Todas as vezes que 12 aparece, ou 12 ou a multiplicação de 12 por algum número, fala sobre a perfeição no que diz respeito às pessoas. Então lá os 24 tronos é o sinal de que junto ao trono de Deus, que julga todas as coisas, estão aqueles que são os testemunhos, os mártires. E aí nós falamos sobre essa coisa dos mártires, que não é necessariamente aquele que vai morrer, mas é o testemunha, né? Aquele que é fiel no testemunho do Evangelho. E eu acho que é sempre preciso repetir algumas coisas. Ser fiel ao testemunho do Evangelho não é somente papagaiar, repetir o Evangelho, né? Ficar, de vez em quando passa no centro do Rio, aí tem alguém lá. Agora, hoje em dia, atrás do edifício central, coloca aquele, como é que é o negócio? Quer dizer, claro, isso também é uma forma de testemunhar, mas o testemunho da fé cristã não pode ser reduzido de forma nenhuma, porque a fé cristã não tem a ver só com uma parte da vida, tem a ver com o todo da vida. Então, tudo o que a gente faz iluminado pelo Evangelho é testemunho. Isso pode ser feito com palavras religiosas ou sem nenhuma palavra. A história que o Inácio conta sempre lá de Agostinho pegando o discípulo dele para andar pela cidade, eu acho que ilustra, né? Bem isso. Então, eles estão... Eu falei da história, mas vocês conhecem a história? Ah, não. Mas não. Então conta a história. Houve aqui uma interrogação na história de algumas pessoas. Conta a história. O Agostinho estava lá na abadia, lá no topo, embaixo tinha a cidade, e ele pega um dos seus discípulos e fala: vamos à cidade pregar. Aí ele sai andando pela cidade, conversa com um, abraça o outro, pergunta como vai a família a um terceiro, e assim ele vai andando pelas ruas da cidade, até que ele começa a retornar para a abadia, e o discípulo então faz a seguinte pergunta para ele: e a pregação? Ele falou: nós estivemos fazendo isso o tempo todo. Então, bem esse o espírito da coisa, né? Aqueles que estão nessa visão de João, junto ao trono do grande juiz, esses que testemunham, que são os mártires. E a gente lembrou que Marte, a palavra Marte significa testemunha, a palavra Marte não significa morte, significa testemunha. Então esses que estão lá esses são os que até o fim se mantiveram fiéis. Muitas vezes a gente viu e vai ver no livro de Apocalipse. Aos que perseverarem até o fim será dado a coroa da glória, ou a coroa da justiça. Essa ideia mesmo de correr num estágio, né? Caminhar, percorrer toda a trajetória da vida, sendo fiel significa testemunhando. Então tem o trono de Deus, os 24 tronos e os anciãos e os seres viventes. E aí o capítulo 4 todo vai falar sobre isso. Vale a pena criar uma imagem mental para pensar que está se estabelecendo alguma coisa como um grande cenário de julgamento. Pastor, eu não entendi, pastor. Assim, são 24, aí, porque eu não frequentei a aula passada, então, de multiplicação, então são os 12 discípulos. São as 12 tribos de Israel. As 12 tribos. E os 12 apóstolos. Tá bem. Na verdade, a ideia o 12 sempre é a ideia da coisa inteira. Então, os 12 vezes 2, né? Soma das tradições da religião de Israel e da religião
do cristianismo. Velho Testamento, São os líderes das 12 tribos, no caso. Não são necessariamente nesses tronos, não estão sentados os líderes das tribos e os apóstolos. Não. Nesses tronos estão todos aqueles que no passado foram fiéis, testemunharam, e que no presente são fiéis e testemunham. Os 12, com relação à tradição do Antigo Testamento, fala da totalidade das tribos. Então 12 é a totalidade. Aqueles que foram fiéis no passado e todos os que foram fiéis no presente participam desse momento triunfante do julgamento, né, da história. E esse presente até quando? Esse presente é o permanente presente. Né? É o presente que é o presente de lá. ontem, hoje e sempre. É o presente de lá. Presente aqui é uma referência ao cristianismo. Passado é uma referência ao judaísmo. E o presente uma referência ao cristianismo. Então, as testemunhas fiéis de todo o arco do Antigo Testamento e as testemunhas fiéis de toda a extensão do cristianismo. Então, nós estamos representados nesses tronos que estão diante de Deus. E a pergunta é a seguinte: quem quiser redimir, pode ir. Mas a pergunta é os 12 apóstolos, todos os 12 foram degolados, foram mortos? Não. Um no barril, outro de cabeça para baixo? E fez essa pergunta minha, eu disse, olha, eu não tenho convicção não. Não, a tradição. Exatamente. A gente tirar essa dúvida. Essa informação, Júlio, a gente só tem pela tradição. Pedro, João. Um autor chamado, um cristão antigo, chamado Eusébio de Cesareia, escreveu um livro, chama-se História Eclesiástica. Isso em 290 e poucos. E aí ele conta a história do cristianismo até aquele momento. E ele, nesse texto, ele recupera toda a tradição antiga com relação aos apóstolos. E ele diz que dos 12 apóstolos, na primeira versão dos 12, um já foi. Mas aí depois entra Matias. Então, dos 12, 11 teriam sido martirizados, 11, e João teria morrido de velhice. Esse martirizado é Tá, então esses 11 Foram assassinados. decepado. Aí pelo A forma com que crucificados, eles morreram é diferente. apedrejados, Arrastados por cavalos, mortos como foi na o areia caso da de Coreia. Tomé, no Egito. Aí João Batista eu sei que perdeu a cabeça. Você passa, mas digo, os apóstolos estavam na dependência. morreram, foram assassinados de alguma maneira. Então, pelo Evangelho. Por causa do evangelho. Isso é repetido em outro livro que é Os Heróis da Fé. Né? Então deixar bem claro que o martírio no Apocalipse significa uma coisa diferente desse martírio que você falou aqui. O martírio é sempre testemunho. Pode ser falado. Aí pode ser que esse testemunho leve à morte. Como naquele momento aconteceu e muito. Né? Mas o martírio permanece ao longo da história, enquanto testemunho, às vezes gerando a perseguição até a morte, às vezes não. Então hoje nós somos chamados, por exemplo, a ser mártires do Evangelho, sem querer com isso sofrer, né? Porque não é masoquismo, é mais o desejo de ser testemunho do Evangelho. Testemunho do Evangelho que não é ficar só de blá blá blá, mas que é de encarnar na própria vida os valores do Evangelho. Mas isso porque nós estamos aqui no Brasil, porque fora, Há lugares em que esse testemunho leva à morte, efetivamente. com certeza, Sem ainda, dúvida. muitos países levam a morte. Mas aí, o livro do Apocalipse, ele tá tratando, em primeiro plano, daquilo que estava acontecendo lá. Em primeiro lugar, daquilo que estava ocorrendo lá no Império Romano. E é claro que, por conseguinte, como a palavra de Deus que não se esgota naquele momento, se estende a todo o tempo. Porque sempre vai haver
essa força, que lá era a força do Império Romano, que tenta abafar, que tenta acabar com a voz do Evangelho. É porque a perseguição também, nessa morte, esse martírio, vamos chamar martírio de morte, não significa só uma morte, mas nós sabemos, acho que todo mundo aqui tem que passar por isso, quando a gente abraça a fé em Jesus, tem sempre a perseguição, é da própria família, é do trabalho, são os amigos, é discriminação, poxa, agora é Bíblia, agora é crente, agora não está mais na turma, agora não acompanha a gente aqueles programas, etc. Então a perseguição vem, isso aí, quer dizer, não chega a essa morte, mas muitas vezes chega um sofrimento muito grande. E ó, desculpe de ficar chato insistindo nisso, mas então quando a gente abraça a fé, abraçar a fé cristã não é somente fazer uma opção assim que vai mudar o meu interior. Abraçar a fé cristã provoca necessariamente mudanças na minha vida inteira. Então vamos supor, 2 casos extremos. Alguém que, por conta da sua fé, da sua espiritualidade, agora já não concorda com certas coisas lá. No nível espiritual. Vai ser uma contraposição, pode ser que sofra por conta de uma perseguição. Alguém por essa mesma fé, agora tem posturas éticas. Sei lá, no espaço onde trabalha, onde vive, contra práticas de corrupção. E isso é por causa da fé. E essa pessoa também vai experimentar algum tipo de martírio, né? Em alguma medida. Então, o arco é muito grande, porque a fé cristã não pode ser uma coisa que a gente coloque só no nível privado da nossa vida. Ah, não. A minha fé só diz respeito àquilo que é privado. Não, a fé cristã diz respeito à vida inteira. A vida inteira. Então, quando os cristãos do Império Romano se recusam a fazer aquela saudação Ave César, eles estão ao mesmo tempo dizendo: nós não vamos adorar o imperador como Deus, não vamos, porque nós adoramos exclusivamente a Jesus Cristo, mas também nós não vamos nos vender a essa estrutura política do império. Quando eles se recusam a fazer isso, eles estão dando um passo que compromete eles inteiramente. E isso sim vai trazer sobre eles martírio. Eu estou dizendo chamando a atenção desse negócio, porque às vezes ele diz assim: mas eu estou sofrendo perseguição por conta da minha fé. Você vai olhar a perseguição? É porque falou tanto mal dos outros por conta da fé, aí agora você não quer falar contigo mais. Mas já estou sendo perseguido. Não, nada, você não está sendo perseguido. Você está só colhendo o que você plantou. Você foi absolutamente intransigente, mal educado. E aí agora a perseguição não pode ser isso não, né? A perseguição é uma outra coisa. Mudança de caráter. Outra coisa que acontece. Atitude, tudo muda. E eu ouço por aí fora. Deveria, pelo menos. Os caras que não pode julgar, isso não pode julgar, mas a gente ouve por aí, certo evangelho, que o que acontece pelo ele mete o desse, o Satanás me tentando, não sei o que tem Satanás, não sei o que tem. Gente, Coitado do Satanás. coitado do Satanás. Deixa ele na função dele, deixa ele quietinho lá. A gente busca a Deus, pronto, está resolvido. Fica ponto de porque o diabo tentou, porque fez isso, porque bota tudo. O diabo faz tudo. E só fala o nome do diabo. Rapaz, se tirasse o diabo da história, as pessoas iam ficar tão mal que elas deixariam de ter a quem responsabilizar por suas escolhas, né? Então, isso aqui que está falando chega no capítulo 5, tá? Eu queria que a gente então vamos ler o capítulo 5, agora que tem ali na semana passada, mas a gente não avançou diretamente sobre ele. Começar. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz:
quem é digno de abrir o livro e lhe desatar os selos? 3. Mas não havia ninguém, nem no céu, e nem na terra, e nem debaixo da terra que pudesse abrir o livro e ver o que lá estava escrito. Eu chorava muito porque não podia achar ninguém que fosse digno de abrir o livro ou de ver o que lá estava escrito. Então, um dos líderes me disse: não chore, olhe, o leão da tribo de Judá, o famoso descendente de rei Davi, conseguiu a vitória de poder abrir os 7 selos, né, de quebrar os 7 selos e abrir o livro. 6. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava assentado no trono. 8. Logo que pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma arca e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um cântico novo, dizendo: Tu és digno de tomar o livro e de abrir seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação, e os constituís de reino e sacerdote para nosso Deus, e assim reinarão sobre a terra. 11. E olhei e vi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos animais, dos anciãos, que eram número deles, milhares e milhões de milhares, milhões. 12. Ouvindo voz dizendo: digno o cordeiro, o morto de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra e glória são de graça. E ouvi a toda a criatura que está no céu e na terra, e debaixo da terra, e que está no mar, e todas as coisas que nele há, dizer: ao que está assentado sobre o trono e ao cordeiro, sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder para todos os sempre. Acabou. E os 4 seres viventes respondiam: Amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Então, com esses elementos aqui, nessa ideia de que está sendo formado o cenário desse grande julgamento, porque essa é toda a construção do livro de Apocalipse, né? Até o desfecho último, toda a narrativa se dá como se estivesse acontecendo um grande julgamento. É assim que o livro está construído. Juntando ao capítulo 4, o capítulo 5 termina esse cenário. O capítulo 5 começa: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, todo selado com 7 selos. Isso aqui não é a primeira vez que aparece essa expressão no texto bíblico, essa ideia do livro da vida, tradição antiga. É o livro da vida? É o livro da história, é o livro de toda a vida. Na tradição, quem sabe se fosse hoje, ele diria que viu um HD. Ou agora nem HD, agora é o negócio da nuvem, né? Tudo está na nuvem. Né? A coisa do livro ali é porque toda a informação está no livro. Mas essa informação é a informação da Terra, do que acontece na Terra, do que acontece com o ser humano? É toda a história. Ah, tá. Toda a história. Inclusive dos seres humanos. Dos seres humanos, sobretudo. É a história geral. Isso é a história. vero. É a história. Deus é Senhor da história. Não é só o Senhor dos corações, mas é Senhor da história.
A fé judaica e a fé cristã sempre tiveram implicações históricas, né? Pode ser que, com toda admiração pela cultura oriental, tem, mas se você olha para uma tradição budista, por exemplo, quer dizer, é uma experiência de interioridade, né? Uma experiência de interioridade. Então não interessa tanto as coisas exteriores. Interessa cultivar a vida interior de tal maneira que um dia eu faço a experiência de ser iluminado, né? E aí sou plenamente iluminado, e essa iluminação me garante a eternidade. Assim, eu vou me desfazer assim, né, de fragmento e vir parte da realidade toda. O cristianismo não vai nessa. Nem o judaísmo nem o cristianismo. A fé cristã é para a história, para dentro da história. E aí, a primeira coisa que João vê no capítulo 5 é esse livro. E um livro que diz que ele está escrito por dentro e por fora e está selado com 7 selos. Ele está completamente selado. Não dá para abrir. João não tem nenhuma condição de abrir a história. Chaveado mesmo. Está totalmente lacrado. E aí está a coisa, a história está ali, tudo está ali, mas João não tem condição de acessar. E aí o versículo 2, vi também um anjo forte que proclamava com grande voz. Olha só qual é a angústia. Quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Aí eu olho para um lado, olho para o outro, não há quem seja digno, né? João mesmo não é digno. O verso 3, ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E o verso 4 só coroa a angústia dessa visão, a angústia que a visão provoca em João. Eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. É como se tudo tivesse ali, mas não pudesse ser feito nada sobre aquilo, porque não há quem desate. Para dizer, e aí o texto tem uma intenção só, para dizer que a história está sob o controle de uma única pessoa, que vai aparecer no versículo 5. Tudo que há, e aí poderia inclusive trazer para a nossa vida, a gente fica angustiado com as coisas, né? Tudo que há, tudo que existe, está sob o controle de uma única pessoa. Converge para o Evangelho de João. Converge para o Evangelho de João. Mesmo que não pareça. Mesmo que na linguagem não pareça. A linguagem é muito diferente da linguagem do Evangelho, completamente diferente. Mas a realidade é a mesma. Aí no verso 5, todavia, um dos anciãos me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Aí o texto está falando sobre Jesus. Essa linguagem simbólica para falar sobre Jesus. O leão da tribo de Judá, ser o vencedor da tribo de Judá. A tribo de Judá é a tribo de onde vem o Messias. Isso desde as profecias do Antigo Testamento. O Messias viria da tribo de Judá. Então ele é o leão, é o campeão da tribo de Judá. E a ideia da raiz de Davi também tem tudo a ver com as profecias do Antigo Testamento, que vão apontar para que o Messias vem da casa de Davi e é aquele que vai reerguer o trono de Davi, né? Refazer o reinado. Não, aí com Jesus a gente descobre que não é refazer um reinado aqui, a base das guerras, né? Não é um reinado político que vai lá para tirar o imperador do lugar e aí para sentar lá no trono do imperador. É um outro tipo de reinado, mas ele é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Ele venceu para abrir o livro. E a gente teria que voltar para Paulo. Fazer uma pergunta que eu fico curiosa. E eu fico, qual a necessidade de abrir o livro? Por que de abrir o livro? Já está descrita a história, vocês estão me entendendo? Eu estou tentando encaixar o texto. Vamos lembrar que
que tudo isso daqui é linguagem simbólica. Ah, tá. Né? Não estou falando necessariamente. Mas abrir o livro De um seria o livro. julgamento? É. Ah, tá. O que o livro de Apocalipse está falando, do capítulo 4 em diante, é do grande julgamento. Não é um julgamento só que vai acontecer lá no futuro, quando tudo acabar. É um julgamento agora. Porque já agora Deus é Senhor sobre todas as coisas. Já agora os que são fiéis estão junto com Deus. Já agora o Cordeiro, aquele que é o leão da tribo de Judá, que é a raiz de Davi, já agora ele tem nas mãos dele a nossa história. Eu não sei se alguns de vocês sentiram isso, mas o livro de Apocalipse, acho não, me deu mais força, entendeu? Na fé, porque ele realmente, acho que cada um tem uma fase, né? Você sente que realmente não tem dúvida, né? De que Deus realmente é dono de tudo. É outra coisa que eu acho. O livro de Apocalipse fala isso muito forte, né? Dá essa certeza para quem está em dúvida ainda. Eu acho também que é um grande privilégio a gente estar conseguindo fazer esse estudo aqui bem, assim, pé no chão, né? Eu acho que isso é um privilégio de nós que estamos aqui, é uma coisa que a gente tem que aproveitar bastante, porque não é de qualquer lugar que a gente acha um estudo dessa forma. Entendeu? Então eu acho que a gente está ganhando uma coisa aqui que é muito preciosa. Boa palavra sua, porque eu tenho mais de um dia de igreja e estudo como esse aqui. A gente quer. Porque eu lembrei do texto bíblico que fala que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos. Aí eu posso mais de um dia de igreja. Entendi. É o ancião de dias, aquele do cabelo dourado, no prateado, é o ancião de dias. Vamos chegar agora no verso 7. Quando chegar no verso 7 vai ver a função que tem daqueles que oram a Deus. Daqueles que oram. Mas ele tem que se bem aproveitar também, né? Ele está participando, tem que aproveitar muita coisa. Tem muita coisa pra aproveitar. Porque o que a gente ouviu, pelo menos no caso, o que a gente ouviu, para quem já assistiu, para quem gosta, Apocalipse era muito Spielberg. Luzes, câmera, ação. Aí e tudo, você fica esperando o fim do mundo, essa terremoto, esse negócio que muda um filme de ficção científica. A verdade é essa, que a experiência que a gente tem, a gente usou até hoje, era pura ficção. Mastigar. Se a gente fizer um livro de Apocalipse, a mesma coisa que a gente tem feito com pipoca, então a gente está feio. Está feio. Agora o pessoal fica abraçado. Tá ajudando, né? A pipoca está dizendo. Um minuto para pipoca. Um minuto para se abastecer. Um minuto para pipoca. Um minuto para seguir. Ficar abandonado. Se alguém quer Pipoca break. Daniel, se alguém quer pipoca, é agora. Eu dei a deixa. Aí a dona ali, o irmão dela já chegou bem, tá? Pastor, Chegou bem, graças a Deus. no final orar, agradecendo a viagem que o Procurato fez com a família. Mostrar tudo bem lá. Então, aí a última expressão das 3 expressões, ele é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o que venceu para abrir o livro. E essa é uma indicação da ressurreição de Jesus. Aquilo que já em tantos outros textos do Novo Testamento a gente vê. Paulo, por exemplo, diz: se Cristo não ressuscitou, então vã é a nossa pregação. Ele diz: olha, ó morte, onde está a tua morte, onde está o teu... desculpa, é uma sacanagem, ele está caçoando todo mundo, né? Ó morte, onde está a tua morte, onde está o teu vitória? Onde está a tua vitória? Porque a ressurreição é a vitória sobre, na linguagem do próprio Paulo, sobre o último inimigo. O último inimigo. E ao mesmo tempo que é a vitória de Cristo sobre o último inimigo,
é a antecipação de nossa vitória, porque a ressurreição traz a nossa vida, a nossa ressurreição para dentro da história. Então já agora a gente pode, com esperança, desejar aquilo que vai experimentar. Essa é a grandeza da ressurreição de Cristo, porque ela nos dá esperança, e aqui nós estamos falando do nível da esperança, não é a certeza, né? A certeza é um negócio da ciência. Então, se a gente tem certeza, já não espera mais. É esperança no sentido de que é aquilo que é como um motor que a gente tem dentro, que vai nos impulsionando para a vida, né? Então, a ressurreição de Jesus é a esperança que nos faz vislumbrar já a nossa própria ressurreição. Eu acho que é importante frisar bem isso aí, que é o seguinte: a ressurreição de Jesus é uma prévia do que vai acontecer com a gente. Então, essa é a grande promessa, né? E muitas vezes a gente deixa passar isso aí ao largo, né? Mas a ressurreição de Jesus nos indica isso, que isso é para nós. Essa vai ser a nossa. Ele é a primícia. Ele é a primícia. Aí aí o verso 6. Então vi, no meio do trono, e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Então é a descrição fantástica sobre Jesus, né? Ele aparece do meio dos tronos, então a figura de Jesus é o centro de toda essa coisa. É o cordeiro. E ali, como um cordeiro, diz a minha tradução, como tendo sido morto, para falar dessa aparência, dessa aparência, né, da morte, como tendo sido morto. Ele tinha aí dos 7 chifres, bem como os 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados sobre a terra. E aí nós estamos falando de novo de plenitude. Não é que existam 7 espíritos, né? Nem que tenha esse monte de chifre, nem que tenha um monte de olho. Isso é tudo o mesmo jeito de dizer uma mesma coisa, que sobre o Cordeiro está a plenitude do próprio Deus. É o Deus em plenitude. A plenitude do Espírito está sobre o Cordeiro. E é exatamente por isso que ele e só ele pode abrir o livro da Bíblia. Isso é o que, dizendo de outra maneira, o que o texto está falando para a gente ele é o Senhor. Porque por ele vencer a morte. Ele é o Senhor. O fato de vencer a morte tem o poder. Isso habilita a agora ter a nossa vida, né, o livro da vida, de ter toda a existência, de ter toda a história diante de si. E só ele é capaz de abrir esses selos para desenrolar a nossa vida. Ele pode servir, inclusive, no sentido de desenrolar mesmo, porque às vezes fica muito enrolado, né? Para desenrolar a nossa vida, no sentido de que pode dar, pode arrumar, né? Pode dar harmonia, pode ajeitar as coisas todas. Mas não é só nesse sentido que o texto está dizendo, é no sentido muito maior, é de que não há qualquer coisa que escape a esse senhorio do próprio Deus. Verso 7. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Então é o Filho tomando o livro da mão direita do próprio Deus que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se dizendo, do Cordeiro, prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e uma taça de ouro cheia de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque fostes morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para nosso Deus os constituísse reino e sacerdote.
e reinarão sobre a terra. Então, esse livro, que é o livro da história, contém a história de quem? Da humanidade. O texto, obrigado. O que o texto diz, que o texto é toda a humanidade. É povo, língua, toda nação. Até os romanos. Até o imperador. Quer dizer, aqui é de novo, e assim, e todos estão, olha, digno és de tomar o livro, de abrir o selo, porque fostes morto e com teu sangue compraste para Deus. Então a linguagem aqui é a linguagem da salvação, não é a linguagem da condenação. Porque alguém pode parecer, mas o livro do Apocalipse está falando vai destruir. Não, pelo contrário. É a linguagem da salvação. Ele, pelo sangue do Cordeiro, para Deus foram comprados todos, de toda tribo, língua e nação. É a mensagem de salvação. Não é pela fé também? Havia fé? Sim, esse comprar é um jeito de falar, né? Dessa relação que homens, mulheres de toda língua, pela fé, chegam a Cristo. Está acessível a todos. A todos. Porém, nem todos. Está acessível a todos. Radicalmente a todos. Acessível. Agora, claro, isso é uma relação. A fé cristã não é imposição sobre ninguém, é uma relação. A todos, mesmo lá um pouquinho atrás, lembra? Nós lemos no livro de Apocalipse, no capítulo e meio atrás, a gente leu: eis que estou à porta e bato, né? Falando a uma das igrejas. Eis que estou à porta e bato. Então, a que porta? A porta dos cristãos? Não. Toda a porta. Porque nós fazemos diferença entre pessoas e pessoas, né? E às vezes, porque nós fazemos tanta diferença entre pessoas e pessoas, a gente projeta isso para Deus e acha que Deus faz diferença entre pessoas e pessoas. A gente cria um Deus à nossa imagem e semelhança, né? A gente é muito sanguinário e quer que Deus seja sanguinário. A gente é muito... Vai dar ordem para Deus. Você dá ordem. Não, esse daí sim, esse daí não. Né? Esse põe para dentro, esse deixa por fora. Nós fazemos esse esquema. Exato. Não, eu estou à porta e bato. É a mesma lógica disso aqui. Pelo sangue do Cordeiro, há a possibilidade irrestrita. Agora, é claro, todos são chamados a abrir a porta. Gentilmente, de forma livre, a quem faz a opção por abrir e a quem não faz a opção por abrir. Isso faz parte, inclusive, do respeito de Deus pela liberdade que Ele nos deu. É possível que nós não queiramos abrir. É possível. Agora, isso, gente, fazer uma distinção assim que eu acho fundamental. Abrir a porta dessa linguagem aqui não é ir para a igreja. Senão a gente diz assim: então tá bom, todos aqueles que estão na igreja foram aqueles que abriram a porta. E lógico, todos os outros que não estão na igreja foram aqueles que não quiseram abrir a porta. Não é, essa equação não é assim não. Pessoal, né? É isso, assim. Agora, quem abriu, a gente não tem condição de dizer: a Rosa, olhando assim, pela carinha boa da Rosa, ela abriu. Não, eu não tenho condição de fazer esse tipo de coisa. O Daniel, pela barbichinha dele, não abriu. Não, senão eu podia fazer de mim esse tipo de leitura. Diria simplesmente que eu não abri. Muitas vezes, né? Então, não, a gente não tem. Tem tatuagem, Não, a gente não tem o instrumento para dizer abriu ou não abriu. Aquele no carnaval que vai para São Bódromo não abriu. Eu realmente não sei. Assim, eu não teria.
condições plenas para dizer sobre ninguém, a não ser sobre eu. Ninguém. Não, eu tenho condições de dizer sobre mim. Eu acho que Sobre mim eu tenho. E, ó, deixa eu dizer para vocês, deixa eu ser muito abrir a porta você tem a condição de As misericórdias do se Senhor se renovam a cada Deixa, sendo muito sincero, eu sei que eu abri, isso não significa que está tudo legal. Está garantido. Não significa. ainda não está Porque quando eu dou uma olhadinha para dentro e às vezes mesmo para fora, eu digo, opa, abriu, mas tem uma coisa aí errada. Deu uma fechadinha. Mas eu acho que tem o seguinte, né? A questão de você estar sempre subindo, né? Então também, porque senão a gente vai viver aquela angústia, falar, hoje eu estou salvo. Amanhã eu não estava. Amanhã talvez não. Ih, caramba, agora se vier, agora. Entendeu? Então, senão a gente fica muito preso a essa questão de você falar, pô, será que eu não vou? Será que eu vou? Mas isso é uma loucura, né? Isso é uma loucura. Vive numa angústia permanente. Vive numa angústia permanente. Quer dizer, conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. Isso não significa que nós estamos prontos no primeiro dia. E também não significa que estaremos prontos no último. Justamente. Aqui a coisa é a extensão de uma vida. Eu acho que aqui é a coisa mais difícil da gente entender. Eu acho que a condição de varão perfeito é um instante na vida. Né? Não pode ser o tempo todo. Agora eu sou o varão perfeito. Né? Não pode. Não pode porque nós somos de natureza pecaminosa. Mas um instante, e aí o Senhor nos escolhe. Pastor, lá no finalzinho lá de Apocalipse, desculpa se eu estou me antecipando, mas eu me lembrei, tem assim que fala assim, eu não cheguei a estudar Apocalipse lá nas outras igrejas que eu passei, mas eu andei folheando assim, a gente sempre vai lá em Apocalipse, e aí tem assim escrito que não entrarão no reino dos céus os cães, os adúlteros, os mentirosos, as prostitutas, os ladrões, não tem negócio assim? Que não herdarão. Então, os afeminados. Então, isso aí está bem explícito em Apocalipse. Então, a porta aí, como é que é essa porta? Não, está São termos para o 22. Depois eu posso contar uma história. Isso está no livro. Não está só no livro de Apocalipse. Versões parecidas aparecem em outros textos. Mas a gente precisa pegar essa informação e botar dentro de um contexto. Isso não é uma regra de ouro. Esse texto está dentro de um contexto específico do livro de Apocalipse. Não é dizer, vamos pegar, fala mentiroso. Pois é, então. Imagine se isso fosse uma regra de ouro. O reino estava vazio. Vazio. Não estava vazio? Vazio. Ou alguém estaria aqui no reino se morresse hoje? Porque tem coisa que Vai mentir, que dá para você. Não, eu estava dando aula de ética outro dia na universidade. E ela fez uma afirmação, a pessoa estranhou muito. Disse, olha, é impossível falar a verdade o tempo todo. Sem contar que não é recomendável que alguém fale a verdade o tempo todo. Aí a pessoa, cara, eu expliquei. Vamos dizer assim, você é casado. Casado, se casou. Antes de casar teve uma namorada. Ou um namorado. Isso cria a suposição de que um dia você está em casa, assim, por segundos você foi lá atrás e está pensando sobre aquela pessoa. Conheceu, tocou uma música no rádio, foi aquela música que você dançou com aquela pessoa. Tá bom? Aí, normal. Aí, na hora, chega os esposos e perguntam assim, amor, o que você está pensando? E aí? Diz. Fala a verdade. Gente, não fale a verdade, ué. Por favor, não fale a verdade. No mínimo, omita.
nós somos de judeus, tem um contexto, tá bom? Não é a regra de ouro, tem um contexto. Há algumas regras de ouro no texto bíblico. Algumas regras de ouro. Vou tomar uma aqui respeito à salvação. Rapidinho, mas apesar de estar acessível a todos, muitos não entrarão mesmo. Sim. Porque por vontade. Por liberdade. Por liberdade. Então, olha, o inferno como ideia, não discutir a categoria, uma ideia, o inferno, por causa da liberdade humana, tem que existir. Entendi. Tem que existir. Como possibilidade de alguém, levando as últimas consequências, dizer assim, eu não quero viver com Deus. Eu não quero, mas em nenhuma hipótese, eu não quero. Então, para salvaguardar o dom maior que Deus nos deu, o inferno tem que existir. Rapaz, só vai abrindo leque. Então, as pessoas que dizem que não acreditam em Deus, ponto. Não, reticências. Calma, não fica julgando. Não, eu não vou julgar. Calma. Existe um instante olha, em que essa pessoa pode mudar Já, e isso pode ser os 10 segundos últimos da sua vida. É verdade. Estou completamente. O senhor realmente é meu pai, pronto. Estou completamente convencido que não existe essa de pessoa. que. Não, eu acho que há quem não acredite em Deus. E há quem morra não acreditando em Deus. Deus. Ontem falou, eu não queria acreditar. Mas eu não Gente, agora deixa eu dizer, vou falar uma coisa maluca aqui, Porque tá? é muito estranho para mim, uma pessoa que não acredita em Deus. Ó, acreditar. Dizendo uma coisa maluca, a liberdade que Deus nos dá, ela nos dá a condição de não crer nele. Mas nem por isso não estará salvo. Agora, é bastante possível que alguém que viva sem crer, enquanto confissão, tenha uma vida de quem crê. Uma vida de quem crê. Eu sei que a nossa discussão maior é porque a gente fica querendo discutir salvação. E eu não me permito discutir, discutir salvação. Porque salvação é um negócio que não toca a nós. Nós não temos condição de medir quem é, quem não é. Isso não é prerrogativa nossa, isso nunca foi. O texto bíblico nunca, em nenhum momento, confere aos cristãos a prerrogativa de dizer está salvo ou não está salvo. Agora tem uma regra, eu estava dizendo, tem uma regra de ouro, que é do mesmo João, só que uma outra linguagem, né? Olha só o que diz 1 João 3,14. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Só uma regra de ouro. Então, nós sabemos que já passamos da morte para a vida, e morte e vida, né? Isso é um jeito de falar. Você pode dizer salvação, condenação, né? Então, queremos saber se passamos da morte para a vida? João diz lá, nós sabemos que passamos da morte para a vida se nós amamos os irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Sim, mas que irmãos são esses? Todos. Porque temos até dentro da igreja que não são irmãos, são primos. Não. Irmãos são aqueles que estão colocados na caminhada da vida junto conosco. Né? Próximo. É o outro, o próximo. O outro não, porque o outro é um próximo que a gente não identifica como próximo, né? O outro é aquele que o próximo é um outro que a gente entendeu que é nosso companheiro. Ele vira um próximo da gente, né? Entendi. Então, nós estamos juntos. Estamos lá. Agora eu sei que a gente, e até mesmo por conta da nossa tradição, a gente fica muito esgueirado para poder saber quem está salvo, quem não está salvo, quem está condenado. Se dependesse da gente, a gente fazia uma lista, né? A gente entregava para Deus. Deus, olha só, essa é a minha lista.
Eu não quero executa aí, em né? cima, não. Executa aí. Mas isso não, nós não estamos, eu acho que não compete a gente ficar nessa discussão. Nessa discussão, eu acho que é espinhoso, pelo menos para mim, né? Pode ser que Mas não. nesse texto de amar o irmão, então seria todos, porque senão vão fazer escolha, né? Que aí vão fazer escolha e só quer aquele que a gente se chega lá, né? Aí Então, Jesus Já vem o todos. versículo seguinte, o 3,15. Continua falando. Né? Olha o 3,15. Qualquer que aborrece a seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanecente nele a vida eterna. Então, ó, se quiser, Isso significa. para não ficar nenhuma dúvida, É isso. vai a conversa de Jesus com aqueles que o ouviam. Olha, vocês, quando eu digo devem amar o próximo, vocês então acham que se devem amar os amigos. Aí para eles, olha, que mérito há em amar os amigos? Nenhum. Porque até os fariseus, e para eles os fariseus são sempre, só para dar uma espetadinha, né? Até os fariseus, eles sem vergonha, eles amam os amigos. Então não tem mérito em amar o amigo. É preciso amar o inimigo. Então aí está o irmão. O irmão, como você disse, o irmão não é aquele que eu elejo pela simpatia que tem com o meu irmão. Difícil que não acaba. Nossa, é difícil. Isso aí também, assim, eu acho que é uma coisa natural que acontece, né? É uma coisa que brota da experiência de Cristo. Diferente de boas obras para ter salvação. Fazer para ter. Diferente, é o caminho inverso, né? Você caridoso, você bonzinho, vou ajudar o mendigo, vou ajudar a pobre, a viúva, para ganhar. Porque você não ajudou, você investiu, né? Diferente de boas ações, né? Claro. E a gente fala que às vezes até em nome de Deus, né? Mas na verdade. Não, porque nessa coisa da barganha eu não estou ajudando. Eu estou investindo. Eu não estou pensando no outro, eu estou em mim. Eu vou fazer isso, eu até vou dar 10. Mas eu sei que esse 10 vai voltar como 100. Não, não é essa lógica. Entendeu? Como você disse, esse amor é o resultado. Não, por que nós amamos? Porque fomos amados. Por que nós agimos graciosamente? Porque fomos alcançados pela graça. As pessoas, às vezes, alguém diz assim, alguém não, muita gente diz assim, mas é só o amor? Não, Deus não pode dizer que só Deus é só o amor. Ele também dizer que Deus é justiça, porque se disser que Deus é só amor, fica tudo muito fácil, as pessoas depois vão fazer o que quiser, tem que dizer que Ele é justiça. Mas é porque a gente não entendeu o que é o amor. Por quê? Quem é que disse que o amor deixa a gente braço cruzado? Absolutamente não. A justiça não nos compromete. A justiça faz o que com a gente? Com a justiça, a gente pode até... Eu vou andar de cinto de segurança. Eu odeio andar de cinto de segurança, mas eu vou andar porque não quero tomar multa. Eu estou comprometido exteriormente com a justiça. O amor não. O amor compromete as minhas entranhas. Eu estou totalmente comprometido. E aquele que foi alcançado por amor se colocará como um dispenseiro, como um anunciador do amor. Então só tem uma chance pra gente, que é o amor. Porque pela justiça nós estamos perdidos, porque pela justiça a gente vira fariseu. A gente faz. Lembra? Sepulcro caiado. Por fora, bela viola. Por dentro, é isso. Isso é a lógica da justiça. Então é amor, é uma ficha, é uma cartada só. Novo Testamento é uma cartada só. Deus só tem uma coisa para apostar. No amor. É a única. Se não funcionar ali, não funciona mais. Porque todas as outras possibilidades já tinham sido testadas. E a maior delas era a justiça, era a voz da lei. E aí se mostrou completamente ineficaz. Então é o amor. Deus nos ama e o seu amor nos constrange, não que nos faz passar vergonha, nos constrange porque nos coloca na dinâmica do amor. Como eu não vou te amar se Deus me ama? Eu fico olhando assim. Alguém diz assim, pô, fulano é tão sem vergonha, né? Pô, muito safado, o cara não se lembra. Bem, aí faltou só olhar para si, né? Faltou olhar para si. Porque se a gente dá uma olhada sincera pra gente, diz assim, poxa, Deus me amou dessa maneira, então não me resta outra alternativa
senão eu vou encontrar em amor com você. É a parábola, aquele que devia uma fortuna. Chegou para o seu Senhor e disse, Senhor, não tem como pagar. Né? E aí ele é perdoado, grande fortuna. Aí o que ele faz? Aí sai dali, chega na esquina, encontra um que devia um bocadinho a ele, um pouquinho só. Aí o que ele faz? Aí ele vai lá, pega aquele cara, bota na prisão e maltrata. Aí o Senhor chama ele para conversa. Vamos acertar então. Então tá bom. É assim, a tua regra é essa, né? Então eu vou te botar na prisão e você só vai sair quando tiver condição de pagar tudo que me der. Bem, nós fomos amados em muito tamanho, em muito volume. Nós fomos completamente amados. E se a gente entendeu isso, aí quando chega diante de qualquer pessoa, mas você não sabe o que ele fez comigo, você não sabe o mal que ele me fez. Dane-se. Não importa o mal que fez. É o seguinte, né, pastor? Essa pessoa fica sofrendo, né? Eu estou sofrendo porque ele me fez um tremendo do mal. E quem fez o mal está lá no bem bom. Inácio, é o que dizem. É como você tomar o veneno e querer que o outro morra. É isso mesmo. É isso, ué. Você bebe uma colada grande de veneno. Morre. Ele vai morrer. Eu que estou morrendo. Eu que estou morrendo. O outro está lá, tranquilo, mas eu estou aqui definhando. Mas aqui nós já temos uma foto enorme nesse negócio. Vamos precisar terminar hoje aqui. Então, se apresenta aquele que pode abrir o livro, e aquele que pode abrir o livro, minha gente, ele não abre o livro para sacanear ninguém. Desculpe a expressão. Ele não abre o livro para pisar em ninguém. A disposição do Cordeiro em ter as nossas vidas em suas mãos